Pessoal, faz tempo que eu não venho aqui fazer o vídeo e eu vou fazer com uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou passar o que tem no meu último vídeo, que faz umas semanas, acho que é um mês mais ou menos, um pouquinho mais. E aí a gente vai comparando com o que eu vejo agora, se foi a leitura que eu fiz antes, se não foi. E minha ideia é tentar fazer isso pelo menos uma vez por mês. Tá? Lembrando que esse aqui não é uma recomendação de compra, é um vídeo apenas educacional. Vamos começar aqui então. Esse aqui é o vídeo que eu gravei então 25 de setembro. Bom, boa noite. Vamos começar aqui. Eu fiquei um tempinho afastado, mas estou retornando e vou tentar dar continuidade a esses vídeos semanais. Lembrando que eles são educativos, né? Não tem interesse nenhum de dar call de compra ou de venda. Então, vamos começando pelo dólar. O dólar no semanal, ele aparentemente vai ficar trabalhando dentro desse retângulo por um tempo. A gente tem a Wells Wither ponderada de 400, né, que é uma resistência de certa forma aqui. Tem o fundo desse retângulo maior onde ele trabalhou. E aqui ele parece como se tivesse uma zona de distribuição, né? E aí a gente tem que ficar atento, talvez a um padrão que possa ser recorrente, que seja um Search and Destroy. No diário talvez a gente consiga ver melhor isso, que é o que, né? Então ele faz aqui um topo, é um pouquinho difícil de ver, não sei se eu vou comprar, mas aqui assim ele fez um topo, deixa eu botar um Vou círculo colar um pouco isso. maior. O menor provavelmente deve ter um pivô, né? Então aqui tem esse topo. Daí o que que acontece? Ultrapassa esse topo, daí ele vem de novo, desce, ele não chega estopado, ele vai lá, né, estopa de novo, faz um topo mais alto. E aqui até não ficou bem exatamente, mas poderia ser um Search and Destroy. A ideia, eu vou dar uma acelerada também, porque um pouco da avaliação que eu fiz antes não é tanto a ideia do vídeo, mas o que eu achava que ia acontecer com o dólar. Né? Vamos ver se eu consigo um pouquinho mais pra frente. E daí a gente segue. Ou se a gente for olhar pela semana, assim, pela lateral, né? Seria o movimento se a gente olhar a banda de Bollinger. Provavelmente ela está estreitando, né? Então, ó, ela deu uma estreitada aqui, aqui quando ela caiu, ela abriu. E agora ela está estreitando, que seria uma diminuição da volatilidade, de certa forma. Apesar de que no diário essa volatilidade, eu acho que ela está começando a querer abrir aqui. E, mas no semanal fica um pouquinho melhor para a gente ver esse estreitamento. Lembrando que tem eleição, né? Então próximo final de semana e essa eleição ela provavelmente vai gerar uma certa volatilidade a partir do momento que, vamos supor, né, o mercado que acaba gerando um pouco mais de temor. Eu acho que é mais isso em relação ao dólar. Aí agora eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra gente no Profit pra gente ver o que aconteceu. Né? Então aqui é o dólar futuro. Aquela semana era mais ou menos 25 de setembro. Então por aqui assim. E agora o que aconteceu é que o dólar seguiu lateral dentro desse retângulo que a gente construiu. No momento eu não vejo nada significativo para o dólar, né? Talvez ele tenha feito um fundo mais relevante, talvez seja aquele movimento que eu falei que é um search and destroy, que na verdade o que é? Ele é um caça stop, né? Então ele vai fazer o quê? Deixa eu só marcar aqui pra gente. Ele tá desmarcando, mas vamos lá. Né? Então ele veio aqui assim, ele faz um fundo, aí ele. Que estranho. Ver se eu consigo. Era pra ficar fazendo as. Depois vou ter que mudar a configuração do Profit, deve ter atualizado. Eu já não tô configurar. Mas ó, ele vem, aí depois o que ele faz? Ele perde o fundo. Todo mundo que estava comprado aqui tinha deixado o stop embaixo desse último fundo aqui foi estopado. Aí o que acontece? Quem vendeu aqui, né, na perda desse topo, que pode acontecer agora com o dólar, né? Ele pode simplesmente vir aqui e ultrapassar, né? Então esse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo, tá? Ó, daí ele vem e aí ele estopa todo mundo que vendeu essa perda aqui, né? Tá com seu stop aqui. Então, esse pessoal vai ser estopado. Aí depois ele vem e pode voltar pra cá, né? Então, imagina que ele vem e faz isso aqui. Isso aqui seria um Search and Destroy. O pessoal também às vezes chama de movimento sanfona, né? Que ele vem fazendo, ele faz um topo, aliás, faz um fundo, depois faz o topo, perde o fundo anterior. Aí vem lá, rompe o topo anterior.
aí perde fundo anterior, né? E assim ele vai estopando o pessoal. Eu acredito que ele vai ficar trabalhando aqui dentro, não sei se seria esse o movimento. A gente tem essa média de 200 aqui, que ela funciona como resistência aqui, funciona como resistência aqui. A gente tem a média, o Alice Wilder ponderada de 400, que é uma média relevante para alguns institucionais, pelo menos eu tinha visto isso em alguns vídeos. Então, que também aqui serviu muito, né, como ponto ali de resistência, provavelmente onde o algoritmo começa a trabalhar um pouco mais. E eu não vejo agora, por mais que o mercado tenha se assustado, né, com as falas do Lula, ou a gente tem que entender também como é que funciona, né, a visão do Lula, de certa forma, econômica, e é uma visão provavelmente de aumentar a taxa de juros, né? E daí, quando aumenta a taxa de juros, isso gera o rentismo aqui no Brasil e acaba trazendo o dólar de fora para receber aqui a um juro real de 6, 7, 8% ao ano, dependendo, né? Com o IPCA. Então, 13% sem descontar a inflação, né? Daí 6% descontando a inflação. Então, cara, eu acho que isso acaba amenizando essa disparada do dólar, né? Se não tivesse esse aumento de juros no perfil, acho que aí sim o dólar ele iria bem, subiria bem mais, tá? Vamos voltar no vídeo lá e a gente vai tentar dar uma olhadinha no que eu tinha imaginado pro Ibov. Vou passar pro É Ibov sempre, aqui. se for um cenário gerar uma certa volatilidade de distribuição, quando a gente olha, ele está fazendo, vamos olhar aqui pelo Bova 11. Ele está fazendo uma distribuição. Quando a gente olha aqui no Ibovespa, a gente vê que ele fez nessa região, nesse aqui, e está fazendo de novo, né? Mais uma distribuiçãozinha aqui, ou uma acumulação, vamos colocar um pouco menor, nessa região. Então, que é a mesma desses outros círculos aqui, mais ou menos. Aí quando a gente olha aqui, fica um pouquinho melhor de ver. Ainda segue trabalhando dentro desse canal de baixa, na verdade, né? Então a gente aguardaria aqui um possível sinal de venda, né? Se a pessoa estiver operando esse retângulo. Eu não vejo nada, como a eleição também final de semana, eu não assumiria nenhuma posição, acredito agora. Se a gente observar anteriormente, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente marcou um topo com estocástico lá em cima, depois marcou outro topo com estocástico aqui em cima. Aqui não chegou a marcar um topo, fez um topo bem irrelevante, em seguida subiu mais, então pode estar marcando um topo, mas pode vir corrigir de novo e marcar outro topo. Eu, se fosse buscar, eu procuraria uma venda num possível toque aqui no topo desse retângulo e de preferência esticado, né? Então, de repente, buscaria aqui no diário. Aqui talvez a perda dessa mínima que seria uma, mas eu gostaria que estivesse mais esticado ainda, né? Num cenário assim para poder entrar. Ah, quanto a Vale, Então vamos olhar agora como é que ficou o gráfico, né? Então, se a gente olhar aqui assim, pode olhar até pelo próprio Bova 11, né? Se configurou um pouco, né, do que eu acreditava. Vamos ver se no Ibov a gente consegue ver essas acumulações. Ó. Fez a acumulação, mas ele esticou mais ainda, né, que nem eu tinha, acho que comentado ali. Vamos ver se a gente consegue enxergar isso no diário, pela banda de Bollinger. Ué, peraí, que não foi. Foi. E aí olhamos aqui. Então, ó, lembra que quando a gente estava olhando, ele estava aqui assim, né? E aí eu falei, olha, até poderia vender essa perda dessa mínima, mas o ideal é que ele esticasse mais, né? E o que ele fez? Foi lá, esticou. Aí aqui teve uma venda, né? Que ele ó, fechou fora, fechou dentro. Daria pra ser, né? Ou aqui melhor, ó, fechou fora, fechou dentro. Aí tu vende a perda dessa mínima, buscando a média. Só que isso aqui são trades diários, né, de um pouquinho mais difícil, né, de fazer, mas seguiu. E aí ele tá corrigindo agora. A gente olhar no semanal. Fez ali uma correção. E a minha visão vai seguir essa tendência de baixa, né? Talvez, não sei se seria bem isso que, não sei se o BOV tem, aqui é o BOVA 11, né? Se ele tem essa volatilidade tão grande para perder ainda isso aqui, né? Porque depois mais pra frente a gente vai ver o que aconteceu, o que tá acontecendo em VEG, e aí a gente poderia talvez projetar um pouquinho mais para baixo essa parte aqui, ó. Então, pouquinho. É que é bem pouca coisa, né? Então acho que acaba não valendo a pena. Mas basicamente o que ele saiu pra cima aqui no canal de baixa,
ele talvez saísse para baixo aqui no canal de baixo também, tá? Mas eu não vejo nenhum sinal gráfico agora. Eu ficaria aguardando. Eu acho que ele praticamente voltou, né, para essa zona aqui de acumulação. O preço está aqui. E aí eu acho que ele talvez fique trabalhando aí mais um tempo, definindo. A média de 200 está subindo. Para buscar uma venda, o meu cenário ideal seria a gente passar para baixo dessa média de 200, por aqui assim, talvez. Né? E daí passando para baixo dessa média de 200, voltaria nela, esperei o repique e aí sim, fazendo o pivô, eu desceria, né? Então seria mais ou menos isso aqui assim. Imagina que a média de 200 seguiu aqui, vou considerar que é essa linha, a gente atravessa ela para baixo, depois a gente volta a testar ela, talvez nem encoste ou talvez passe um pouquinho, né? Aí testou ela, aí sim eu faria essa venda aqui assim, quando ele perdesse, com um stop aqui nessa máxima, para a gente seguir essa tendência de baixa, que é a tendência que está configurada aí no Ibov já há um bom tempo, é um canal de baixa. Ah, e se romper e vier testar, eu esperaria também formar um pivô para talvez entrar comprando. Mas, sinceramente, a gente tem esse outro canal de alta aqui que é um pouco maior. Eu vou colorir ele aqui só para vocês conseguirem enxergar. Preenchimento. Ó, especifica. Ó, agora vocês conseguem ver, né? A gente tem esse outro canal de alta. E nesse canal de alta a gente estaria talvez na base do canal. E o que a gente poderia prever ainda, já que ele perdeu isso aqui do canal, é que lá em cima ele fizesse mais ou menos, subisse um pouco mais. Isso. E é difícil, né? Acho que aqui a gente já entra num nível de especulação bem grande e é difícil eu prever. Beleza? Vamos voltar pro vídeo. Até para não ficar muito longo o vídeo aqui. Vamos seguir. No semanal, deixa eu colocar aqui. Ela tá, né, parece também a mesma coisa, um Search and Destroy, né? Então fez um topo mais alto, fundo mais baixo, agora topo mais alto, querendo montar. Uma distribuição, se a gente olhar no diário, ela também não está muito bonita. O Alice Wither ponderado de 400 tem sido um suporte. Talvez buscasse uma compra nessa região aqui de 63,98. Petrobras. Então vamos ver a Vale rapidamente aqui. Seguindo depois é a Vale. Eu até comentei de buscar uma compra no Alice Wither aqui, mas ele nem chegou, né? O que ele chegou mais próximo foi aqui assim. E se a gente olhar a banda de Bollinger, olha que bonito esse movimento. Claro que podia acabar sendo até um pouco mais bonito, né? Mas notem que Ivale faz muito gap. Se vocês observarem, é muito, muito gap. Mas ele abriu aqui embaixo a abertura. Ó. Ele chegou a cair um pouco mais e depois chegou a subir tudo isso, devolveu e ficou aqui. Mas esse como é que se diz agora? Esqueci o nome. É quando o candle fecha fora da banda de Bollinger. A tendência no outro dia de ele fechar dentro é bem grande, né? Então vamos supor que a pessoa comprou esse fechamento e vendeu a abertura. A abertura ele abriu aqui. Tá em percentual isso? Ah, não acredito. Esse aqui a gente consegue. Ó, agora sim. Deu 3%, 3,5% mais ou menos em um dia. Né? Então, um trade razoável aqui, mas também é, eu não, con- não considero fazer muitos trades. Um, porque eu não acompanho, né? Mas aqui também tem, ó. Aqui teve o trade, só que aqui ele abriu aqui em cima, por exemplo. Aqui deu errado, né? Aqui assim. Vamos ver se eu acho um outro. Ó, aqui teve outro trade assim, ele fechou. Só que, claro, o ideal desse trade mesmo é quando fecha assim, ó. O candle totalmente fora da banda de Bollinger, né? Inteiro. E é um candle de alta, né? Então significa que, digamos, teria uma força compradora aqui. E aí tu vende a abertura dele aqui. Vamos ver quanto que deu. Deixa eu colocar aqui pra gente ter uma noção. Ó, aqui deu 3% também. De novo aqui. Fechamento. Abertura. 77%. Então tu vê que costuma acontecer, né? Só que o ideal é o candle inteiro fora. Aqui já não deu tão certo.
no 0 a 0, né? Porque comprou aqui e vendeu aqui, então deu 0% praticamente. Esses aqui foram candles de baixo, então eu não consideraria. Eu acho mais algum aqui pra mostrar pra vocês. Dá pra fazer na outra ponta, dá também, né, de venda. E sempre pra mim, eu considero, né, operar na venda, principalmente descoberto, bem arriscado, né? Talvez tu comprasse uma put, só que daí às vezes é um pouco mais difícil de conseguir liquidez. Aqui também teve, ó, um trade, talvez aqui até tenha feito alguma coisa. Mas ó, aí você comprou aqui, né, fechamento, comprou o fechamento e vendeu a abertura, deu 1,5 num dia, né? Até agora acho que a gente não viu um que deu errado, né? Deve ter se procurar, mas enfim. Esse é só um exemplo. A diferença para esse candle aqui é que ele não fechou totalmente fora, né? Mas ainda assim, quem comprou saiu lá, teve um trade bom, tá? Esse candle é abrindo a banda de Bollinger, assim, ele parece bem direcional para Vale, né? E a gente tentando entender, a gente vive um período de inflação, né? De certa forma elevada. O Brasil sempre teve um problema da inflação, convive com isso. Mas é importante a gente destacar que as empresas, elas não é que elas sejam ativos livres de inflação, mas elas repassam a inflação. É que nem quando você compra, vamos fazer uma comparação talvez meio esdrúxula assim, mas quando você compra um título pré-fixado que ele vem com uma taxa de juros de 12%, vamos supor aqui, depois a gente vai olhar ali quanto é que está o DI 29, que é a taxa de juros para 2029 mais ou menos, está em torno de 13%, imagina que você comprou essa taxa, um pré-fixado de 13%. Se a inflação daqui tem vencimento de 2 anos, nos próximos 2 anos for 20%, você entende que você está perdendo dinheiro. Se a inflação ela for abaixo disso, for a 2%, mais ou menos, você está ganhando dinheiro em cima da inflação. Quando você compra um título que é IPCA mais alguma coisa, significa que você está comprando inflação mais uma taxa de juros, né? Então é uma taxa de juros real, essa taxa de juros, porque ela é livre da inflação. Quando você compra um ativo, supondo que a empresa ela seja uma empresa boa, depois a gente vai dar o exemplo da VEG, vou olhar ali o gráfico dela, a empresa ela tende a repassar essa inflação para os consumidores, né? Então vamos supor que ela tem um produto, ela vende esse produto a R$ 100, se teve uma inflação de 10% no ano, esse produto provavelmente vai ter um reajuste de 10%, então vai ficar a R$ 110. Ou seja, ela repassou essa inflação e o ativo continua com o seu mesmo valor. Então, não sei se eu consegui passar um pouco para vocês, mas em mercados inflacionários, as empresas elas acabam performando um pouco melhor. Claro que também tem a questão de alavancagem, que os juros quando sobe, os empréstimos, né, para essas empresas crescerem ficam um pouco mais difíceis, né? Mas enfim, eu não vou me alongar muito nesse assunto é para não dificultar aqui. Mas vale mais ou menos isso. No semanal, ela fez então esse pivô de alta. Vou colocar aqui só pra gente conseguir ver. E aí, com esse pivô de alta, aqui o pivô só pra vocês, mas acho que tá bem. Até pra gente desenhar um alvo, né, para esse possível alvo para esse pivô, olha só. Gosto assim, né? Então já tá praticamente atingindo o primeiro alvo ali em 100%, a gente vai ter um outro alvo coincidentemente no topo anterior em 161,8%. Que talvez seja interessante se alguém quiser, né, montar uma trava de alta, buscando esse alvo aqui. Lembrando que commodities é bom pra gente, né? Então, eu vejo talvez realmente Vale chegando nesse 1618, não sei quando. E se ela fizer esse movimento, ela deve subir também a bolsa, né? Porque ela tem uma relevância bem grande em percentual, tá? Vamos para Petro, até pra gente não se estender muito mais. Cadê aqui o vídeo? Tá corrigindo, né, aquilo que eu tinha comentado que eu acreditava que fosse ocorrer. A gente pode ver no diário que essa correção, quando a gente coloca aqui a banda de Bollinger, ela já está alcançando aqui, mas ela também pode estar fazendo um pivô. Se a gente colocar aqui assim, fica um pouquinho melhor para ver, né? Claro que pode ser também um fundo duplo, né, quando a gente entra talvez no 240 aqui. Vou botar tempo gráfico, isso aqui pode ser um fundo duplo que está sendo armado para fazer um possível pivô. Mas eu acredito que ainda ela deva ficar lateral ou por um tempo ou continuar corrigindo,
né? E com o cenário de eleições também eu acho meio complicado. Bradesco é um Paralisar papel. aqui então. A gente dá aquela olhada rápida em Petrobras. A gente tinha previsto que ela fosse corrigir, mas não tanto, né? Então ela acabou sendo bem impactada pela questão da eleição. Isso era uma coisa que talvez a gente pudesse adiantar, né? A gente sabe que aconteceu nos governos do PT com a Petrobras. Então é natural que ela desse uma boa derretida, né? A gente também depois vai dar uma olhadinha no gráfico do petróleo, ele não teve nenhum movimento muito significativo. E eu, sinceramente, eu não consigo ser muito mais positivo, né, para o Petrobras. Eu acho que agora ela até teria um movimento aqui de correção, porque a gente tem esse fundo anterior, ela está esticada, tá em cima da média de 200, fez essa alta aqui. Eu acredito que ela poderia vir, por exemplo, aqui assim, né, vir até esse fundo anterior. Aí ela deve, eu acredito que ela viria aqui e aí depois ou ela vai ficar lateral ou ela deve voltar. Claro, ela pode subir. Ou até se a gente for observar o que pode estar acontecendo aqui nela é aquele outro movimento que eu falei pra vocês. Que é um Search and Destroy, né? Então ele vem, sai daqui, vem pra cá. É, não, ó, pra cá. Aí ele vem, rompe aquele topo. Aí ele vem, perde o fundo. Aí ele poderia romper o topo de novo. Mas eu sinceramente não vejo, não sei se vocês recordam quando o Bolsonaro ele demitiu o presidente da Petrobras, né? Ah, não lembro o que aconteceu, mas foi em fevereiro e a Petrobras acho que caiu 20 e poucos por cento, né, naquele dia. E eu acredito que vai acontecer parecido essas coisas na Petrobras com o governo do Lula, né? Porque provavelmente vai fazer esse aparelhamento dessas instituições públicas. E o gráfico do petróleo, claro, agora acho que também deve estar dando uma arrefecida, mas se tiver uma alta do petróleo e seguir a paridade internacional, esse preço vai subir, né, do combustível, isso vai gerar um certo descontentamento. Mas se ele fizer e o que o governo acabava fazendo, ele repassava esses dividendos da empresa, que é uma forma de tu remunerar os acionistas. O governo é grande parte acionista da empresa. E o Lula talvez ele não faça isso, e talvez ele acabe, aspas, sangrando a empresa, né? Então ele fica subsidiando o valor, segurando o preço. Se ele anunciar que não vai ser feita mais a paridade internacional, já prepara, porque essa empresa vai abrir, meu Deus, lá embaixo. Então, se quem quiser talvez fazer aquele coisinha do pozinho lá, a estratégia do pozinho do Fernando Rocha, talvez Petrobras para esse governo aí seja uma boa oportunidade, porque eu imagino ela realmente caindo bem alto conforme algumas notícias forem sendo anunciadas, né? Mas graficamente agora eu não vejo muita coisa, né? Ah, talvez até ela, da mesma forma como ela subiu aqui para cima no canal, ela talvez desça aqui nesse canal também. Mas o estocástico dela ela deu uma boa diminuída, olha só, a média nem conseguiu acompanhar. Se a gente colocar pela banda de Bollinger, a gente provavelmente vai ver que ele passou já para metade aqui de baixo. Eu acho que ele vem, testa aqui assim de novo e depois ele segue descendo, talvez trabalhe. Eu não assumiria a posição. Eu até coloquei aqui para a gente comparar, né, a diferença da Petrobras para a Prio, né? Enquanto a Petrobras nessas semanas aqui ela se atirou, né? Então nas últimas uma, duas, 3 semanas, olha o movimento da Prio, né? 3 semanas alta, 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 alta. Então, às vezes é legal a gente assumir se quiser também, né, uma operação long short dentro do mesmo ramo, né? Então, você vende Petrobras e compra a Prio. E aí, dessa forma, você se fica com um coeficiente, né, de conforme Petrobras vai caindo ou até mesmo subindo, Prio deve subir mais em função dessa questão política. Mas, por outro lado, também né, se o Lula depois afirmar que vai manter essa política de paridade de preços, ou talvez que vai colocar alguma pessoa com um nível técnico maior, não com tanto perfil de interferência na empresa, isso também pode ser um trigger para a Petrobras subir. Né? Mas feitas essas especulações, vamos passar para o próximo, até para a gente não demorar muito. Papel que eu ficaria aguardando aqui um possível sinal Bradesco agora. de venda, né? Então, o diário que ele até teria feito já, né, de certa forma, perdendo a mínima
desse dia anterior, com stop aqui em cima, mas lembrando que isso é o stop do varejo, né? Então a chance de uma violinada aqui é bem grande, né? De vir buscar, né, os grandes players buscarem a liquidez, estopar todo o varejo que está vendido aqui e depois descer. Então, Então, isso aqui que eu falei, eu até quero mostrar pra vocês aqui. Passar pra Bradesco. Isso foi quando, né? Se a gente voltar aqui, deixa eu ver, eu acho. Deixa eu só ver se eu coloquei na. Aqui eu tava com. Tá, já me achei aqui. Vamos botar aqui que daí. Ó, isso que eu falei foi nesse dia aqui, ó. Né? Então vocês veem que ele perdeu essa mínima e eu comentei, pô, poderia fazer a venda, né? Uma pessoa mais ali acreditando nesse momento. Só que o stop de quem vendeu aqui vai estar acima, né? Talvez, bota um pouquinho mais para cima, bota aqui, ó, nesse topo anterior, né? Só que o que que acontece? Olha só como o mercado é. Ele faz esse movimento que vai descer e aí ele vem e busca o stop do varejo. O que que é o stop do varejo? Varejo, que a gente fala, é quem não é grande player institucional. Então, varejo seria nós, no caso, as pessoas que compram, né, vão ali, compra um pouco de ação ou faz algum trade e são pessoas que não movimentam um volume tão grande, né? Então, tipo, o stop dessas pessoas está ali e isso o varejo, os grandes institucionais eles sabem, né? Eles sabem que se eles forçarem aqui para cima, todas essas pessoas vão ter que desmontar essas posições que montaram vendendo. E aí o que que acontece? Eles forçam, eles papam, né, esses stops, né? Então eles stopam todas as pessoas, montam a posição deles e daí, vem com o mercado. E aí sim, quando perde aqui, faz ainda essa volta para pegar mais algum stop. E aí sim, aí ele desce e olha só o que o faz. E em poucos dias ele sai de lá e está aqui embaixo, né? O estocástico já zerou. E aí ele fez um trade. Olha só, trade, vamos montar aqui para a gente ter uma noção. E vamos dizer que ele vendeu aqui, né? Esse aqui que é o trade grande, ó, de 30%, 25%, 26% em 15 dias. Eu provavelmente teria saído por aqui, no máximo nesse topo, né? Não, nem teria cagado tanto. Mas isso aqui é pra vocês terem mais ou menos uma noção daquilo que eu comentei ali no outro vídeo. Vou terminar de ver. então eu aguardaria um outro cenário, um outro sinal gráfico, na verdade, né? Talvez de exaustão um pouquinho melhor. Aqui ele fez um fecha fora, fecha dentro. Ele fez aqui também. A probabilidade dele vir aqui, pelo menos na média, aqui, na banda. Ó, então a ideia era que ele realmente atingisse a média. E se a gente olhar aqui a banda de Bollinger no diário, ele fez isso, né? Ele veio aqui, então era esse dia aqui assim, e ele veio e atingiu a média, que nem eu comentei. Só que é um trade curto, né? Então às vezes você se arrisca com um pouco risco-retorno, né? Banda central de Bollinger, acho que é grande, né? Ambev tinha essa linha aqui, essa LTB. Notem que aqui tem a média de 200, vou tirar para tentar deixar um pouco mais limpo. E essa média de 200 ela está servindo como um certo suporte, né? Então ele rompeu essa linha, essa tendência de baixa, essa LTB, veio e agora está descansando em cima da média de 200. Talvez mais uma pernada de alta ou talvez uma correção. Mas eu acredito que ela deva ser uma pernada de alta aqui, pelo menos até esse topo anterior, né, aqui em 17. Ambev é um papel que, de certo modo, ele se desloca devagar, né, e a gente vê o mercado de bebida não sofreu tanto com a pandemia, né, quanto outros mercados. Ver aqui. Coloquei Banco do Brasil pra gente comparar com o Bradesco, mas não. Eu acho que cabe muita comparação no Banco do Brasil. Mas aquilo que eu falei pra Petro, acho que se aplica bastante ao Banco do Brasil aqui, tanto com oportunidades de triggers negativos e triggers positivos. Aqui em Ambev, que a gente estava vendo. Deixa eu só botar, acho que estava no semanal. Então era mais ou menos aqui, né? E aí eu comentei que eu esperava que ele fosse para cima, ele veio, fez aqui um fundo. E olha só novamente, né? O que que é o fundo, né? Uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta, né? Então ele faz esse fundo, ele estopa o pessoal aqui, que estava acreditando talvez numa alta. Ele abriu, né? É que dependendo do movimento, né? Ele pode ter estopado ou não, mas ele perdeu esse fundo e aí sim ele sobe.
E aí eu acredito talvez realmente que ele venha aqui pra cima, né? Ou vai ficar um pouco mais lateralizado. Talvez ele de novo faça esse movimento aqui, né? De botar daqui assim pra gente estar mais ou menos bem aqui. Aí depois ele perde aqui assim. Aí depois ele vai e rompe o fundo. Ah, rompe o topo, aliás, né? Até era aqui o certo, né? Mas vamos por aqui que seja. Esse outro topo anterior. É, vamos organizar. Deixa eu visualizar melhor. Aqui tem um fundo. Pelo topo. Perde o fundo. Então, pode estar fazendo esse Search and Destroy, né? Esse movimento. Mas acredito que a tendência de Ambev é vir pra, realmente aqui para os 17,48. Mas, como eu falei, isso que pode demorar bastante, né? Vamos ver o que mais que a gente estava acompanhando ali. JBS. JBS. Ela atingiu o alvo agora ela tinha atingido de 618, chegou no alvo de 100%, chegou agora no alvo de 161,8% e pode estar vindo aqui no alvo de 200, né? Pelo tamanho da queda, olha só, uma, duas, três, quatro, 5 semanas seguidas de queda, se a gente for olhar na banda de Bollinger, ela está esticada, né? No diário talvez até um pouco mais, olha só. Então seria natural uma correção, né? Pelo menos até a, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Por que será que, ah tá, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, pelo menos até a média, mais ou menos, deixa eu tirar até essa média aqui assim, seria mais ou menos por aqui, eu acredito. E depois talvez continuasse caindo, ou fazer. Mas eu acredito que ela tá bem esticada, talvez uma correção aqui seja um bom ponto, né? Claro que é seria um trade contra a tendência, teria que ser um trade curto. Lembrando que o cenário de eleição vai gerar um pouco mais de volatilidade, até ter essa definição. B3. Vamos só pegar e voltar ali. Agora para JBS, a gente olha rapidão. Não vai usar muito também. Na JBS, esse aqui era o que eu tinha desenhado no diário, então eu realmente acreditava, né? Porque a gente estava aqui pela banda de Bollinger, a gente estava esticado. Só que é aquilo, né? Deixa eu botar no semanal aqui. Nada impede a gente de cair mais, né? Ah, você caiu já umas 4, 5 semanas. Beleza. Caiu a sexta, caiu a sétima, caiu a oitava semana, né? Chegou no alvo de 200, passou do alvo de 200. Esse aqui é um fundo anterior relevante, né? Que esse fundo mais ou menos aqui pra cá. Então ele veio aqui nesse fundo e agora ele está fazendo um movimento de alta. A probabilidade de vir nessa média central aqui é muito grande, só que agora a gente não tem um risco-retorno que valha tanto a pena, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas eu acredito que ela deve vir pra cá, ó. Vamos pegar os círculos aqui só pra gente... Ó, aqui a gente teve um movimento de acumulação. Ó, aqui a gente teve um movimento de acumulação. Aqui a gente também teve um movimento de acumulação. Mais ou menos por aqui assim. Eu acredito que ela deva fazer o quê? Ela deva vir fazer mais um movimento de acumulação. Opa. Então por aqui assim, talvez ela faça mais um movimento de acumulação. Tá mais ou menos nessa linha, né? Então, para JBS. E JBS, ela com o governo Lula, acho que é legal a gente entender um pouco como as dinâmicas funcionam, né? Ele tem uma política de meio que superinvestimento, digamos assim, em algumas empresas brasileiras para tentar torná-las líderes. Depois tem até uma pessoa, se quiserem, eu acho lá o nome, que está compondo a equipe econômica, né? E ele fez isso com algumas empresas, o Odebrecht, né, a JBS, a empresa da OGX, aquela do Eike Batista que faliu. Então eu acredito que com o Lula entrando, de novo a JBS ela pode se beneficiar de possíveis empréstimos do BNDES, né, a juros baixos. Então imagina que o Lula vai subir os juros, então vamos supor que esse juros já está sendo precificado em torno de 13%, mas vamos lá, vamos supor que ele fique em 12, 11%. A JBS consegue, por meio do BNDES, investimentos a juros muito menores, né? Então, a custa dos trabalhadores, de certa forma, né, de quem contribui com impostos, o BNDES ele financia a juros muito menores. Então, isso é
benéfico, né, no caso para essas empresas. Então elas conseguem se expandir a juros menores que os juros de mercado, tá? Isso aqui é mais ou menos para ter uma noção. Agora vamos ver a próxima, qual que era? Eu acho que é B3. Que a gente viu aqui que ela está chegando na média de 200. Continua trabalhando dentro desse canal de baixa. Está fazendo esse topo aqui. Olha só como aqui na B3 quando fez ela obedeceu mais. Ó, um topo aqui no estocástico, né, aqui embaixo. Topo lá em cima do retângulo. Aí veio aqui, fez o topo. Olha só a maldade. Perdeu, todo mundo saiu vendendo. Aí o que, que o institucional fez? Veio, buscou a liquidez, estopou todo mundo que tinha colocado em cima desse topo. E aí sim desceu. E aí veio. Aí aqui a mesma coisa, ó. Topo no estocástico, estopa o pessoal, vem. Se alguém tava com esse fundo aqui, estopa no fundo. Aí sim sobe para depois descer, né? Então aqui buscando liquidez. Aqui fez o topo, estopou todo mundo que tinha vendido na perda dessa semana, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente conseguir ver um pouquinho melhor. Então, esse aqui é um topo, né? Topo mais alto, topo mais baixo. Então fez um topo aqui. Aí, máxima, né? Máxima mais alta, máxima mais baixo. Fez um topo. Aí o que que acontece? Veio aqui para baixo, pensando que perdeu, né? Olhando aqui o estocástico, estava nível sobre compra. Aí o que que ele fez? Vem, sobe, estopa, faz um topo mais alto que esse, busca liquidez e talvez agora sim, né? Se houver uma perda, né, da mínima dessa semana, venha corrigir. Eu acredito que vai ficar um pouco de lado, talvez ainda venha tocar aqui no topo do retângulo antes de uma possível correção. Topo do canal de VEG, baixo. Vamos paralisar aqui. Olhar rapidamente. Então B3. O que B3 fez, que eu falei que talvez fosse fazer, né? Encostar aqui no topo do canal de baixo. Eu tinha falado retângulo, falei errado. E aí sim segue o movimento. E de novo, né? Aquilo, ó. Ele fez aqui. Aí se alguém vendeu, né? Alguém vendeu, porque em algum momento ele perdeu isso aqui, né? Pessoal, ó, chegou no topo, agora perdeu. Vamos ver se a gente consegue só mostrar pra vocês. Eu vou te... Aí, ó. Tá bem aqui do lado, é um pouco ruim de visualizar, mas assim a gente consegue ver certinho, né? E daí olha só que interessante. Imagina, alguém tá aqui, em algum momento esse candle ele tava aqui embaixo, tava perdendo, né? Pessoal, vou vender aqui, põe um stop aqui na máxima. O que acontece? No outro dia, estopa todo mundo aqui, aí a pessoa pensa, agora fez um pivô de alta, agora vai subir. Vou botar a mínima aqui assim, né, o stop aqui na mínima e vou entrar comprando. Né, que agora ele vai lá pros R$ 20. O que aconteceu no... Não é isso que nem é dia, isso que é semana, né? O que aconteceu na outra semana? Pum, derreteu. Né, acho que no diário a gente consegue ver melhor essa violinada aqui em cima, ó. Ó, vem, daí pum, aí vendeu aqui assim, aí vendeu de novo, aí ele foi lá, estopou todo mundo e aí sim ele desce. E aí vem para essa zona aqui de consolidação, no caso. E a gente pode ter mais, ou distribuição no caso, mas é provavelmente consolidação. E aí ele segue esse movimento aqui, que eu acredito que é um canal de baixa, e ele vai seguir nesse canal de baixa ainda por mais algum tempo. Tá? Não vou me alongar, aí agora a gente passar para VEG. VEG continua na minha leitura com esse alvo aqui em cima, né? Ele deve, o que ele desceu aqui, que ele abriu, digamos, esse retângulo, ele deve vir aqui para cima também. Então, o meu alvo seria em 42,90. É 80 aí Quanto que tempo tá. vai levar, não sei. Tem essa LTB, essa linha de tendência de baixa, a mesma coisa se a gente pegar o estocástico aqui, quando fez o topo, corrigiu. Quando fez o topo, corrigiu, e aqui nota que em VEG não teve tanta maldade. Aí agora fez esse topo aqui, estopou, né? Então buscou a liquidez e talvez venha uma correção, talvez aqui para buscar o fundo, ou talvez uma forma mais lateral. Isso aqui é no semanal, se a gente olhar no diário. A gente vai ver a média de 200 aqui, que seria um bom nível de suporte para vir corrigir e buscar de novo. Vamos ver na banda de Bollinger como é que tá. Ó, poderia vir aqui, trabalhar dentro. Eu também não vejo nenhum trade muito óbvio em VEG agora. Tá. Então agora a gente olha aqui. VEG no diário. Deixa eu colocar aqui pra gente ver que a gente acreditava, né, que ela veio, encostou aqui, veio de novo. A gente pensou que talvez ela pudesse testar de novo, mas ela não chegou a testar. Se a gente colocar aqui no semanal, o que ela fez? Ela lateralizou um pouquinho e rompeu. E ela foi aonde? Ah, beleza, não chegou no alvo que eu tinha dito lá, né? Que lá tava 42,80, mas pô, por quanto aqui? Vamos ver qual que foi a máxima dessa semana. A máxima foi 42,42. Então eu vou considerar que praticamente atingiu esse alvo de 100%. Eu realizaria as posições agora, né? Ou pelo menos 80% das posições. Porque era aquilo que eu imaginei. Olha, ele abriu aqui, dele vai e aumenta. E agora eu acho que ela deve corrigir. Se a gente olhar a banda de Bollinger.
Notem como fechou. Ela vem fechando forte fora, ó. Uma, 2 semanas. Isso aqui, não sei se fechou fora, fechou dentro, mas ali no limite parece fechar fora. Eu acredito que uma correção para vir nessa média aqui, ela é até saudável, né, para o papel, esperando outro trigger e lembrando que a gente também atingiu esse topo anterior aqui, né? E aí é um momento de realizar e esperar para uma nova entrada. Ah, pode subir várias semanas seguidas? Pode ficar subindo o tempo que quiser, mas a probabilidade é maior que ela agora faça uma correção. Então acho que aí pelo menos um acerto legal, né, que eu fiz. Se a gente olhar os vídeos anteriores, você vai encontrar bem antes, quando ele estava armando isso daqui, provavelmente, eu já estava considerando que ele fosse chegar aqui. Ah, César, tu comprou? Não, não comprei. Só consegui mostrar aqui, mas não faço o que eu falo. Na verdade, não faço, né, o que eu falo. Mas não comprei. Tá, vamos olhar o índice imobiliário. Rapidão aqui. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, segue na tendência de alta. Notem como ele está forte, diminuiu bastante a liquidez, mas olha só, alta, 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 alta. Deve ter alguma correção, mas segue sua tendência altista. Tá, a correção então veio, né? Se a gente olhar aqui no X, tá. Se a gente olhar sem a banda de Bollinger fica mais feio, né? Porque tu fica olhando assim, nossa, pô, perdeu isso aqui tudo, caiu, né? Foi uma queda grande, né? Mas se a gente olhar a banda de Bollinger, a gente fica um pouco mais tranquilo, porque a gente vê que ela tá recém chegando aqui na metade, né? E aí vai corrigir e vai seguir provavelmente esse movimento. Eu não me assusto tanto assim, até porque fixa aquela ideia, né? Tipo, que quanto mais barato, melhor pra comprar as cotas, né? Claro, mais barato moda, né? Se falir, valer centavos, aí não vale a pena, mas de modo geral, né? Dando uma diminuída no preço, a gente diminui, além de diminuir o valor médio, aumenta o dividend, consegue comprar mais barato e depois lá na frente, quando valorizar, porque a ideia, principalmente de fundo imobiliário, não é tanto fazer especulação, fazer o trade, sim que lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, tenha várias cotas dessas e elas consigam te dar um retorno financeiro. Né? Então, se você conseguiu comprar elas mais barato, digamos que você economizou. Eu coloquei aqui os juros futuros, não tem no vídeo anterior. E a gente olha só como nesses dias, realmente, os juros futuros ele deu uma pancada. Se a gente olha no diário, isso é um pouco assustador, né? Olha o gap e o tamanho desses juros. Então, precificaram aqui bastante coisa ruim para o governo. Mas, se a gente olhar o semanal, ainda não, eu não vejo tão feio assim. Ele está chegando nesse topo. Claro que se romper esse topo anterior, aí a situação vai ser bem complicada. Mas é aquilo que eu falei, né? Quando os juros sobem, a tendência é o dólar vir para cá para fazer esse rentismo, porque aqui o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem esse título de juros livres da inflação, né? Que paga inflação mais juros. Geralmente os países não têm isso. Então acho que vale bastante a pena. Né? Tipo, para quem vem de fora fazer esse trade, no caso, né? Comprar juros públicos com livre de inflação. Daí depois eles levam de volta. E quando a bolsa tá barata, eles entram pela questão do dólar, né? Tipo também que daí as ações ficam baratas. Então sempre tem um fluxo razoável de dólar para o Brasil, mas também eu entendo que o cenário político ele às vezes acabe afastando isso. Mas na economia tudo é bem complexo. Mas enfim, voltamos aqui para os juros. Esse aqui é o DI 29, né? Então tem vencimento em janeiro de 2029. E a gente vê que ele chegou nesses topos anteriores aqui. E agora sim a gente está no momento de decisão. Se romper, a situação vai ficar feia. Né? Se vier subindo aqui. Agora, se ele voltar e continuar dentro dessa. Talvez aqui a gente possa até traçar um retângulo. Não sei se seria meio cedo. Mas se ele ficar trabalhando aqui assim, eu ficaria um pouco mais tranquilo. Né? Não vou me alongar muito mais. Vamos pro Bitcoin. Antes eu vou olhar o gráfico do óleo, do petróleo no caso, né? E o petróleo, esse aqui é legal mostrar no vídeo que daí vocês conseguem ver também. Deixa eu botar aqui. Então, quase acabando já. Lembrando que tem um acredito eu que ficou aqui, deixa eu só confirmar, média de 200, aritmética. Está trabalhando abaixo dessa média, eu esperaria ele romper essa média, vir aqui para cima para poder buscar um movimento altista, né? Lembrando que ele ainda tem esse alvo, talvez em 11.679, que pode ser buscado. Eu não vejo nada agora muito significativo para o Bitcoin. Tá. Então, o Bitcoin realmente não
mudou muita coisa. Vou voltar aqui. Ele talvez realmente vá buscar esse alvo de 11, né? Fez esse pivô aqui de baixa. Eu não sei se vou conseguir fazer aqui o pivô alternado. Vamos ver se eu consigo. Ah, talvez fosse isso aqui. É, não sei usar muito bem aqui o TrendView. Vou ficar devendo pra vocês. Pra gente dar até uma noção. Eu vou apagar só isso aqui. Vai ser esse aqui talvez. Acho que é extensão, extensão. Eu acho que é essa aqui. Faz assim. Traça até aqui assim mais ou menos. É, vai ter um alvo. É mais ou menos. Mas enfim, tem esse alvo aqui embaixo daquele pivô lá anterior. Eu não sei se vai chegar, mas não vejo também nenhuma opção compradora agora em Bitcoin. O ideal é inclusive que se revertesse essa semana aqui, porque senão realmente ele fez o pivô e se confirmar ele deve vir buscar esse alvo aqui, que é os topos anteriores também. Esse é bem possível. Vamos voltar ali para análise do O petróleo. petróleo fez um movimento de baixa, que é bem importante pra gente. E olha só aqui, lembrando que a própria Petrobras, ela tem uma paridade internacional, então quando cai o preço do petróleo lá, cai o preço do petróleo aqui. Eu sei que muita gente também fala que no período eleitoral baixa o preço e existe realmente essa pressão, mas se vocês observarem agora nessas semanas, realmente houve uma queda, né, do preço do petróleo, então que justificou essas quedas nas refinarias, que foi repassado ao consumidor com combustível um pouco mais em conta. Mas notem que tem desses dois topos anteriores aqui que são relevantes, né, em 85, 56. Então é importante, notem como também já está bem baixo o IFR14 no semanal, o estocástico lento também, então talvez haja uma correção aqui, havendo uma correção, possivelmente seja repassado no preço das bombas, né? Olha que teve esse fundo importante aqui também, lá em 2013, mas 25 de junho de 2012 mais ou menos teve esse fundo, que foi, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo, que é mais ou menos esse topo aqui de setembro de 2018 e esse topo em outubro de 2021. Então, momento de certa indefinição, ou definição agora do petróleo, que a gente tem que aguardar para ver para onde que ele vai. Eu acho que é isso. Eu vou encerrar a gravação. E aí, pra gente finalizar aqui por aqui também, a gente vai olhar o petróleo agora. A gente observa, né, no petróleo, aquilo que eu comentei com vocês, ele veio em cima desses topos anteriores e ele fez sim uma correção, né? Ele veio aqui, depois agora ele subiu. E aí a gente tem que ficar atento e lembrando sempre a questão do petróleo, a gente acompanha em função principalmente desse preço de paridade, né? Então se subir aqui o petróleo, e notem que já subiu um pouco em relação a esse valor anterior, ou seja, umas semanas atrás, a gente teria um reajuste para cima na bomba. Se o petróleo descer, a gente vai ter um reajuste para baixo, realmente na bomba. E quando eu digo a bomba, eu falo da bomba de combustível mesmo, né? Que é onde o pessoal vai lá e abastece no posto. Eu falei aqui, eu vi do IFR, né? O IFR ele é meio que mede o nível de sobrecompra e sobrevenda, né? Então ele coloca aqui mais ou menos que abaixo de 30 seria um nível de sobrevenda, né? Ou abaixo de 40, no caso, varia conforme cada um, e acima de 70, ou 60, ou 80 também. Então é mais ou menos para ter uma noção se o petróleo e ele acaba indicando, né, o possíveis topos, né? Então aqui a gente consegue ver, olha, chegou no nível de sobrecompra, aí ele ainda na outra semana conseguiu romper o topo e daí ele perdeu, né? E a mesma coisa aqui para baixo, ó, notem que talvez isso seja um fundo, né? Foi aqui um fundo. Agora vamos ver aqui, também a gente consegue ver, aqui também. Então, é legal para a gente ter mais ou menos uma noção, né? E o estocástico lento também é uma outra forma de tentar ter aferir a mesma noção, né, de nível de sobrecompra e sobrevenda. Só são métodos um pouco diferentes. Mas é isso, né? Espero que você tenha gostado desse modelo do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, comenta. Eu acho que eu vou tentar responder os comentários, né? Bem, que já estão, né? Eu vou responder. E eu agradeço quem ficou até agora, até o final vendo o vídeo. Qualquer sugestão também pode mandar que a gente vai melhorando. Minha ideia não é fazer sempre nesse formato, minha ideia é fazer aquele formato mais curto, mas talvez uma vez por mês, uma vez a cada um mês e meio, 2 meses. Eu quero fazer o feedback dessa forma, olhando o que eu falei antes e o que aconteceu no mercado para ver se a gente está acertando e o que a gente pode melhorar. Beleza? Então, obrigado quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.